Bom dia, senhoras e senhores. Estamos dando início a esta audiência pública convocada por essa vereadora, Chiara Ranieri Bassetto. Irei presidi-la de acordo com os artigos 58I e 58J da Resolução número 263/90, Regimento Interno, para esclarecimentos sobre as dívidas da Companhia de Habitação Popular de Bauru, Coab, com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, as construtoras e o seguro habitacional. Em pé todos. Invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam os trabalhos desta audiência pública às 8h41. Sentados. Lembramos que, nos termos do parágrafo 2º do artigo 58J do Regimento Interno, iremos encerrar esta audiência pública até às 9h41. Eu solicito ao vereador Coronel Meira, que secretaria os trabalhos desta audiência pública, que proceda o registro dos vereadores e demais autoridades aqui presentes. Obrigado, senhora presidente. Estão presentes aqui nesta audiência o vereador Alexandre Bussola, este vereador que vos fala, Benedito Roberto Meira, a nossa presidente da audiência, a vereadora Chiara Ranieri Bassetto, o vereador Edivaldo Francisco Minhano, o vereador José Roberto Martins Segala, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Manuel Afonso Lozila, o vereador Natalino Davi da Silva e o vereador Sérgio Pereira Brum. Lembrando que foram convocados para participar da audiência o presidente da Coab, o Arildo Lima Júnior, o diretor administrativo e financeiro da Coab, o Marcos Roberto Costa Garcia, e a gerente jurídica da Coab, a doutora Andréa Salcedo. Todos presentes. Foram convidados o senhor prefeito municipal de Bauru, Clodoaldo Armando Gazeta, e todos os interessados da sociedade bauruense. Lido, senhora presidente. Obrigada, vereador Coronel Meira. Para darmos início, então, aos trabalhos, eu gostaria de convidar o presidente da Coab Bauru, o ex-vereador Arildo Lima Júnior, para que faça a sua apresentação. Bom, senhora presidente, muito bom dia. Senhor presidente Segala, prazer. Presidente Chiara, demais vereadores, membros da imprensa, munícipes da nossa querida Bauru, funcionários dessa casa, muito bom dia. É um prazer enorme estar retornando aqui, não mais na condição de vereador, mas alguém que hoje faz parte do Executivo e que está à frente da Companhia Habitacional de Bauru. Nós estamos aqui para prestar os esclarecimentos necessários em cima do objeto e outros assuntos que queiram, senhores vereadores, da convocação dessa audiência pública. Nós estamos aqui também com o diretor financeiro administrativo da Coab, o Marcos Garcia, que assumiu conosco no dia 18 de dezembro de 2019, como também a doutora Andréa, que vem na condição de gerente jurídica. Ela estava ocupando anteriormente o posto de procuradora de corregedora-geral do município, né, e veio nos ajudar com um olhar técnico na área jurídica e também comandar o departamento jurídico da casa. Um breve histórico do nosso ingresso. Nós fomos nomeados, eu e o Marcos, no dia 18, fomos para a companhia no dia 19, na parte da tarde. No período da manhã nós demos aquela coletiva na Prefeitura Municipal de Bauru. No dia 21, 19, 20, no dia 22, uma segunda-feira, nós retornamos à Coab e no dia 23, já por previsão na convenção coletiva, havia férias no período das festas de fim de ano. A companhia voltou no dia 3. Então, efetivamente, nós assumimos a companhia de fato, né, no dia 3 de janeiro. Então, nós estamos lá
há 45 dias aproximadamente. Em cima, senhora presidente, daquilo que foi solicitado, nós fizemos um breve histórico da companhia. A companhia nasceu em 1º de abril de 1966, através da Lei Municipal 1222. À época, o prefeito era Nuno de Assis, e, naquele mesmo ano, depois de lavrada a escritura, em setembro, iniciou-se efetivamente os trabalhos da Coab Bauru. A Coab Bauru, ela é uma empresa de economia mista, de sociedade anônima, de capital fechado. Ela passou a ser um agente financeiro e agente promotor do Banco Nacional de Habitação, extinto em 1984, e quem assumiu os direitos e deveres deste banco foi a Caixa Econômica Federal. Todo recurso que patrocina a construção de casas habitacionais para baixa renda, os recursos vêm através do FGTS. A Coab Bauru, ao longo da sua existência, construiu quase 65 mil casas, mais precisamente 734 casas, em 84 cidades. No município de Bauru, ela construiu quase 18 mil moradias em 35 núcleos. E ali estão os programas que contemplaram a construção dessas quase 65 mil moradias. Programa Convenção do Governo Federal, Via Caixa, financiamento para construção em terreno próprio, sistema de mutirão, Procred e Protec. Ok? Isso, basicamente, é o histórico, um breve histórico da companhia, vereador Segala, que nós fizemos questão de apresentar aos senhores. Dos ativos que a companhia possui hoje, um dos ativos chama-se FCVS, que é Fundo de Compensação de Variação Salarial. São créditos que a companhia busca em cima de contratos que são contemplados por esse fundo e que, no final da depuração do contrato, praticamente todos os contratos de mutuário são de 300 meses, o tempo de financiamento. A Coab, ela tem o direito de buscar esses créditos. Esse fundo foi construído por causa da discrepância que existia entre os valores majorados no contrato entre Caixa Econômica Federal e Coab e a relação Coab e mutuário. Então, para a Coab, a evolução deste valor era no tempo, e para o mutuário era outro. Por quê? Cada contrato tinha uma realidade jurídica. Então, uns eram por variação salarial, a prestação era reajustada, enfim, vários outros critérios distintos daquele valor de juros inicialmente contratado entre a Coab e a época com o Banco Nacional de Habitação. Então, esses contratos, como esses empréstimos foram feitos há 30, 40 anos atrás, eles receberam todo o impacto dos planos econômicos, mudanças de moedas, e por isso que foi construído essa ideia deste fundo, para fazer uma compensação, porque chegaria no final e era sabido que haveria uma discrepância entre o valor pago e o valor exigido. Por isso que criou-se esse fundo. Praticamente quase todos os contratos, os quase 65 mil contratos, contemplados pelo FCVS. Ok? Então, hoje, o que nós temos? Nós temos uma quantidade ali de FCVS habilitados, 36.798. O valor corrigido corresponde hoje, em reais, a 596.735.478 reais e 55 centavos. Isso, a referência é fevereiro de 2020. Então, a companhia habilitou, junto à Caixa Econômica Federal,
os créditos relacionados ao FCVS na casa de quase 600 milhões de reais. Os homologados desses 36.798, tá? Já foram homologados 33.594 contratos que perfazem em reais 580.851.285,48. Em análise, que estão evoluídos, porque cada contrato precisa respeitar critérios estabelecidos para a Caixa para que ele possa ser habilitado e ato contínuo, posteriormente homologado. Somente os homologados que a companhia, neste momento, teria direito. Isso não quer dizer que não possa haver uma revisão. Por quê? Porque a Caixa passa por 5 auditorias. Então, nós que somos da área do direito, vereador Seghella, não entendemos muito bem, né? Por quê? A Caixa homologa. Depois ela vem, após a homologação, ela tem ainda a capacidade de rever esses contratos. Então, às vezes, existe uma variação no tempo desses valores. Mas hoje, efetivamente, nós temos aquela quantidade, 580 milhões de reais em créditos já homologados. Em análise, 626 contratos, na casa de 2.300.000 reais. Em recurso, ou seja, a Caixa negou e nós recorremos, tá? 450 contratos, 4.100.000 reais aproximadamente, e aquilo que ela negou, dos créditos que nós buscamos habilitar e ela não aceitou, 2.578, aproximadamente 13,5 milhões de reais, tá? Esses negados, nós continuamos ainda a fazer a defesa na tentativa de processar a habilitação e futuramente a homologação. Então, ali a carteira de contratos ativos antes da carteira de contratos ativos. Quero continuar ainda no FCVS. Então, o FCVS, o que nós temos hoje para receber, né, é esse valor correspondente. A tentativa de buscar esses outros créditos, e nós temos ainda aproximadamente uns 500 contratos que nós vamos buscar a homologação, a habilitação e homologação junto ao FCVS. Tá certo? Outro ativo que nós possuímos, a carteira de mutuários, que hoje está em 6.839 contratos aproximadamente. Então, esses contratos estão vigentes. Tá, ok? Essa carteira, a projeção média para 2020 é a arrecadação mensal de R$ 1.700.000 reais. Praticamente, esse é o recurso hoje que entra no caixa mensalmente da companhia. O valor estimado dessa carteira, aproximadamente 123 milhões de reais. Desses 123 milhões de reais, de recursos próprios, ou seja, pertence à companhia, quase 40 milhões de reais. O resto seria aquilo que a gente chama de taxa, né, ou parcela retorno do empréstimo. Tá certo? Se nós não fizermos o acordo. Se fizer o acordo, esses 123 milhões pertenceria à companhia. Tá ok? Vamos lá, só um pouquinho. Outro ativo que nós possuímos é a recomercialização das moradias. Que moradias são essas se a companhia não constrói há 25 anos? São as casas retomadas. Então, ali nós colocamos o gráfico, ano a ano, das casas retomadas, as comercializadas e ainda que existia em estoque, ou que existe em estoque. Tá certo? Ano 2014, retomou 254 e comercializou 194. Tá? Tinha em estoque ainda 266. Avaliação, né? 16 milhões. A Coab não tem o valor da comercialização de 14 e de 15. Começou-se somente a fazer eles têm a contabilidade de 16 para frente. Tá certo? Então, no ano de 2015, retomadas 297, comercializadas 362 e em estoque 156.
O valor das retomadas, 21 milhões. O que tinha em estoque representava 8 milhões e 600 mil reais. 2016, 198 casas, comercializadas 212, no estoque 109. 14 milhões avaliação das retomadas, 15.800 foram os valores que entraram nos cofres da companhia pela comercialização e tinha um estoque ainda de 5.780. 2017, 191 retomadas, comercializadas 172, em estoque 115. 14 milhões e 600 o valor da retomada à época, comercializou por 14 milhões, tinha ainda 7. 18, 145, 151, 89, valor das retomadas 10 milhões, comercializada 11 milhões e estoque quase 5 milhões. No ano de 2019, foram retomadas 101 casas, comercializadas 128 e ainda tem um estoque de 56. Né? Então, o valor à época... Volta lá, por favor. O valor do ano, a avaliação das retomadas, 8 milhões, comercializou, entrou nos cofres da companhia, 9 milhões e 700 mil reais. E tem ainda um estoque de 3.150, representando as casas ainda não comercializadas. Ok? Outro ativo que nós possuímos junto ao FGTS é a questão dos seguros. Né? Você tem um crédito represado pela Caixa Econômica Federal, estimado hoje em 85 milhões de reais. Né? Então, praticamente, senhores, esse é hoje o estoque de ativos, fora que eu não coloquei aí, tá certo? O nosso ativo imobiliário. Nós temos aproximadamente 617 imóveis, senhora presidente, que pertencem à companhia. Estima-se hoje, e a avaliação, a empresa que está reavaliando todos os imóveis tem que nos entregar, por obrigação de contrato, agora no final de fevereiro. Mas estima-se que mais ou menos o valor desse patrimônio dos 617 imóveis que a companhia possui, mais ou menos na casa de 120 milhões de reais. Então, hoje, praticamente, esse é o ativo que a companhia possui, né? Dos recebíveis, do patrimônio, da carteira de mutuários ainda ativa, que são 407 mil, e é claro que essa carteira vem caindo. Este ano nós vamos perder 1.039 contratos. Né? Então, ano a ano, essa carteira ela vem diminuindo, consequentemente, a receita da companhia também vai cair, porque os recebíveis são menos. Podemos passar para o passivo? Sobe um pouquinho. Passivo. O nosso maior passivo hoje é com a Caixa Econômica Federal. Tá? A dívida que nós temos com a Caixa Econômica Federal. Os valores apurados é datado de 31/12/2019. Nós temos um acordo que contempla um possível encontro de contas com o FCVS, os 580 milhões de reais, tá? De créditos que nós temos, que estão homologados e que pertenceria à companhia. Tá certo? Então, nós temos 2 contratos vinculados. Nós temos um contrato que foi possibilitado realizá-lo pela resolução do Conselho Curador do FGTS, de número 143, do ano de 94. Num valor de 27.253.000. Esse acordo, esse contrato, foi em novembro de 1996. Este contrato, ele não está vencido, tá? E aí, por quê? Porque os contratos que, porventura, venceram, eles começam a receber encargos. Então, esse contrato está em aberto,
Ou seja, desde aquela época, ele só vem sendo atualizado monetariamente e não está incidindo sobre esse valor de 27.253.000 os encargos. Então, ele está estagnado, somente a evolução da correção monetária, que hoje, desde 2017, né, a correção é pela TR, e a TR está congelada. Então, esse valor ele está congelado. Nós temos um outro contrato, né, permitido pela Resolução 353 do ano de 2000, do Conselho Curador do FGTS, que representa um montante de quase 500 milhões de reais, 496.707.662,96. Tá? Esse acordo foi feito em março de 2003, tá certo? O que representa esse acordo? Foi pego os 20 maiores contratos que a companhia possuía de empréstimo-retorno. Por quê? Na época, não somente a Coab Bauru, mas todas as Coabs, visualizou-se que chegaria no pico dos retornos dos valores das Coabs junto à Caixa Econômica Federal. E as Coabs não teriam a capacidade. Então, o que se permitiu, através dessa resolução? Ajuntar os 20 maiores contratos e utilizar o FCVS para poder fazer o abatimento. Isso fez com que aquele valor de retorno, que seria hipoteticamente de 5 milhões de reais, caísse para 2 milhões de reais. Tá? Então, isso foi permitido realizar para todas as Coabs do Brasil. E, na época, realmente, se não faz isso, a Coab não tinha condição de fazer as parcelas retorno perante a Caixa Econômica Federal. Tá certo? Então, esses são os valores com relação ao FCVS. Tá? Temos aí, então, 580 milhões para receber e temos, hoje, em tese, nós acreditamos que é menor este valor. Por quê? Porque você tem uma resolução a 809 e nós entendemos que este valor da resolução 353, ele merece ser absorvido por essa resolução 809, que, num primeiro instante, eles não inseriram. Por quê? Porque, a partir de março de 2018, o valor correspondente que a resolução permitiu fazer a unificação desses 20 contratos, começou a receber encargos, né? Então, juro remuneratório e juro de mora. E o juro de mora da companhia é 12% ao ano, né? E o remuneratório, neste caso, é 3,08. Então, você tem 2 encargos incidindo sobre o valor a ser amortizado, o valor principal. E por que começou os encargos? Porque a companhia tinha até março de 2015 para fazer o encontro de contas do valor do FCVS em relação ao apurado nesses 20 contratos. Por que não foi feito? Porque tinha uma dívida do seguro. Para eles poderem liberar o FCVS, a companhia tem que cumprir 3 critérios. Questão de inadimplência, mais um outro critério aqui, e a questão da quitação com os seguros com a companhia. Como o seguro estava em aberto, né? Estava em aberto, nós vamos falar dele daqui a pouco, a companhia, então a Caixa não permitiu. Então, os juros moratórios começaram a incidir sobre o valor principal a partir de março de 2018. Da assinatura até fazer essa composição, tinha-se 15 anos. Então, durante esses 15 anos, não conseguiram fazer esse encontro de contas. Por isso que, a partir daquele período, começou a incidir os encargos sobre o valor principal. Por isso que a gente entende que a resolução 809 contempla
aquilo que foi acordado pela 353. Tá certo? Por quê? Porque a 809, ela zera o encargo chamado juros de mora, que é o encargo mais alto que possui. Então, ali teria um desconto aproximadamente de 90 milhões de reais. Ok? Renegociação dos contratos sem o FCVS. Contratos que não têm mais o FCVS. São 95 contratos. Desses 95 contratos, 25 são alvos da execução judicial. Então, são 25 processos de execução que a Coab tem hoje, que a Caixa Econômica Federal está executando. Essas execuções estão suspensas, essas 25 execuções, tá certo? Elas estão suspensas, né? Por vários motivos, ok? O valor apurado dessas 25 execuções atualizados são aproximadamente 280 milhões de reais, tá? Além desses 280, desculpa que eu acabei esquecendo de colocar aqui, ali, os 25, mais ou menos o valor atualizado de 280 milhões. Além dos 25, nós temos mais 70 sendo cobrados administrativamente. Ok? Então, os 25 mais os 70 representa hoje o valor total de R$ 879.644.826,28. Tá? A apuração foi até o dia 31/12/2019. Se nós aceitarmos e assinarmos o acordo, haverá um desconto pontualidade de R$ 434.883.796,88. Praticamente, o que é esse desconto pontualidade? Ele vem e ele corrige o valor principal, que incide sobre o valor principal, o juro contratual, juros remuneratórios e juros moratórios. Então, ele vem e corrige o juro remuneratório para 3,08. E ele anula os juros moratórios, que é 12 ao ano. Então, por isso que eles estão o quê? Por isso que você tem um valor ali de desconto pontualidade. Desconto pontualidade. O valor a ser renegociado desses 880 milhões para R$ 443.761.029,40. Em 20 anos, 240 parcelas, que até 2000, após o acordo, a correção desses valores na parcela, até 2026, será corrigido por 3,08. A partir do ano de 2026, a correção é 6% ao ano. Ok? Coloque minha água. Outro passivo que nós temos. Podemos continuar? Outro passivo que nós temos, o seguro. Seguro que não foi pago de 1998 a 2010. Tá certo? Valor correspondente apurado pela Coab, 130 milhões de reais. Apurado pela Caixa, 190 milhões. Ela cobra 190 e nós entendemos que é 130. Por que nós entendemos que é 130? Porque existe uma normatização que entrou em vigor, não sei se no final de dezembro ou comecinho de janeiro, que disciplina da seguinte forma, que o principal corrigido, aliás, que os juros não pode ser maior do que o principal corrigido. O valor devido está na casa de 65 milhões, né, que não foi repassado, 65 milhões. Então, no máximo, a Caixa poderia cobrar 100%, né, desses 65 milhões. Então, 65 mais 65, 130 milhões. Mas eles entendem que é 190 milhões
pelo lançamento dos encargos em cima dos percentuais correspondentes que eles acham que são devidos. Nós achamos que é 130 e eles acham que é 190. Dentro desse valor, vamos colocar aí o 130, e é isso que está sendo lançado na nossa contabilidade, nós temos aqueles 85 milhões de crédito relacionados ao seguro. Tá? O total dos contratos vinculados hoje, em cima desse seguro que foi represado. Então, o total de contratos, nós temos 3.332 contratos. Tá? Que são esses contratos? Os contratos que tinham o direito de exigir o mútuo. Ou seja, morreu o mutuário, o direito à indenização na quitação dos valores vincendos. Ficou impossibilitado fisicamente, por invalidez, também tinha o direito à quitação do contrato pelas regras pactuadas, né? E também dos sinistros no imóvel. Então, são 3.332 contratos vinculados a essa dívida total. Tá? Desses 3.332 contratos, já conseguiu-se ser liberado no valor de 15 milhões de reais que a companhia pagou para a Caixa para que ela liberasse. Esses valores, aproximadamente 15 milhões. Então, temos aí ainda 2.200 contratos vinculados a essa dívida que a Caixa acaba represando, ou liberação de hipoteca, né, ou a destinação dos próprios valores de indenização, e aí a companhia acaba arcando, neste momento, com, hipoteticamente, prejuízo, mas depois far-se-á um encontro de contas. Tá, ok? Valor da parcela empréstimo. Também nós temos um outro passivo, tá? Por decisão da companhia, a partir de 2014, não houve mais o repasse da parcela retorno, ou seja, existia contratos em vigência que obrigatoriamente a companhia tinha que devolver, né, para a Caixa Econômica Federal a parcela para a amortização, parcela correspondente àquele mês, para realizar a amortização do valor emprestado da Caixa, da companhia, perante a Caixa Econômica Federal. Em 2014, parou-se de pagar isso. O último contrato, né, que foi decursado foi em maio, salvo engano, maio ou abril de 2019. Tá? Então, de 2014 até maio de 2019, não se devolveu o dinheiro para a Caixa, sob a justificativa que nós estamos pagando outras contas, principalmente relacionadas às construtoras, e que depois nós faremos o encontro de contas, porque eu não consigo pagar a taxa retorno, ou a parcela retorno, e também os valores junto às construtoras. Esse valor, que foi represado de 2014 para frente, até maio de 2019, hoje nós não temos nenhum contrato vigente mais, todos já foram decursados, representa um valor aproximado de 73 milhões. Esses 73 milhões está incluído no 890, tá certo? Então, esse 73 já está incluído nos 890. E nós temos ali também dívidas com as empreiteiras. Eu não coloquei os valores, né, mas nós vamos citar alguns, porque você não tem... eles não são exequíveis, ou seja, não são líquidos e certo. Precisa de apuração. Mas o valor com relação à RR, que hoje é o maior valor indenizatório que a companhia deveria para a construtora, e é bom deixar
é claro que essas dívidas com as construtoras foram culpas exclusivas da Caixa Econômica Federal. Por quê? Por decisão política à época, na década de 90, eles não repassaram as parcelas correspondentes às medições que as construtoras realizavam no canteiro de obra. Então, por exemplo, qual é essa dívida da LR? Essa dívida da LR é um conjunto habitacional construído na cidade de São Manuel. O conjunto foi construído aproximadamente 670 casas. O que deixou-se em valor de repassar, apurado pela perícia judicial, quase 240 casas. Então, isso aconteceu com várias construtoras. Então, a Coab não recebia da Caixa para pagar as construtoras. E isso foi gerando, né, um rombo enorme. Por que, então, as construtoras ingressaram contra a Coab? Porque era com quem ela tinha contrato. Quem contratava a construtora era a Coab. Então, você pegava o dinheiro do Banco Nacional de Habitação, que depois foi incorporado pela Caixa Econômica Federal. Eu, Coab, pegava esse empréstimo para construir as moradias. Então, a relação da construtora era comigo, Coab. Por isso que as construtoras entraram contra a Coab. O que a Coab fez? Denunciou na lide a Caixa, porque hoje ela é o agente financeiro, gerenciador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A grande maioria dos processos, que são 19, a Justiça aceitou com que a Caixa fizesse parte do polo passivo da ação. Então, na ação, especificamente essa ação da LR, a Justiça, em terceira instância, depois do trânsito em julgado, por sei lá o quê, decidiu colocar, aliás, retirar a Caixa Econômica Federal do polo passivo. E aí disse assim, olha, LR, você vai receber 78 milhões, valores apurados em 2004, da Caixa, da Coab Bauru. Coab Bauru, você tem direito de ingressar com uma ação de regresso contra a Caixa, e eu já estipulo o valor, 86 milhões. Então, é algo complexo, mas que, no primeiro instante, quem deve para quem? A Coab deve para a LR, com direito Coab de recuperar esses valores perante a Caixa Econômica Federal em ação judicial própria. Esse valor, à época, por que eu não coloquei? Porque não está na nossa contabilidade, porque esse título ainda não é exequível, né? Existem dúvidas, mas o valor na ação de conhecimento foi determinado em 2004, um valor correspondente a 71 milhões aproximadamente, mais 7 de sucumbência. Então, dão quase 79 milhões de reais. Tá certo? Começou-se a pagar, foi amortizado. Você tem aí, doutor? Mais ou menos? O que a companhia pagou nesses acordos administrativos feitos com as empreiteiras, aonde a Caixa não faz parte do polo passivo da ação. Né? Mais ou menos, deixa eu ver se eu tenho aqui. Não foi mais 600. 600 foi... É o que está nos autos. 600 foi para a LR. Agora está pagando, no administrativo, está pagando a sucumbência para o escritório de advocacia. Na administração. O alvo do acordo administrativo era o pagamento da sucumbência ao escritório de advocacia
relacionado a esse processo. Então, iria-se inicialmente pagar a sucumbência, os honorários advocatícios, para depois entrar no valor da LR. Pagou-se 600, depois começou-se a pagar os valores dos encargos advocatícios, que é alvo da condenação que a Coab recebeu. Mais ou menos uns 4,5 milhões de reais foi pago para a RLR, para o escritório de advocacia. Por isso que nós pedimos a suspensão. Aí foi em cima desse acordo, desses acordos, dos 3, a Jaquef já estava fora, porque é alvo de investigação por parte do Ministério Público, Ação Civil Pública. Então, nós pedimos a suspensão da LR, como também da Sancarlo. Tá? A Jaquef, tem aí, doutor, o valor da, mais ou menos... mais ou menos. Mais ou menos uns 7 milhões. Mas foi suspensa o pagamento. Tá? E da São Carlos, o valor total, salvo engano, é 12, 13 milhões, doutora? Da São Carlos, nós pagamos aproximadamente uns 6, 7 milhões, num valor de 10 a 12 milhões de reais. A Jaquef, 7 milhões que foram amortizados. Não tem eu não tenho... e depois... Então, praticamente, as grandes dívidas que a companhia possui, senhora presidente, são essas que nós acabamos de demonstrar. Fala-se também aquelas outras dívidas nos demais processos com as construtoras, mas todas elas estão à Caixa Econômica Federal no polo passível e nós entendemos que esse aspecto é de plena responsabilidade exclusivamente da Caixa Econômica Federal. Nós temos outras dívidas, mas são dívidas menores, que é da rotina do dia a dia. Tem duas que nós não entendemos mais que é devida, uma na casa de 10 milhões de reais, mas é uma dívida de 81, de um bônus que lá atrás a Caixa Econômica cobrava, que nós entendemos que não é devido, enfim, existe claramente a prescrição aí, porque isso nunca foi cobrado, e também 20 milhões de reais de uma parcela trimestral do FCVS que era pago e depois foi declarado que era uma parcela irregular, mas tem que jogar na contabilidade, na casa de 20 milhões de reais. Os outros valores são valores menores. As grandes dívidas que hoje a construtora, aliás, a Coab Bauru possui, são esses que eu acabei de apresentar para os senhores. Estamos à disposição. Gostaria de consignar o registro aqui da vereadora Thelma Gobi, do vereador Francisco Carlos de Góes, o Carlão do Gás. Eu vou abrir a palavra aos vereadores, mas antes de abrir a palavra aos vereadores, eu gostaria de agradecer a apresentação que foi feita, porque pela primeira vez nós fomos respeitados pela capacidade intelectual que temos de entender o cenário da Companhia de Habitação Popular. Durante toda a legislatura passada que estive aqui e durante essa, o que nós sempre cobramos nas audiências públicas de prestação de contas, as quadrimestrais, foi que nós tivéssemos uma apresentação que pudéssemos entender. E, pela primeira vez, nós estamos entendendo. Então, parabéns, Lima, pela sua apresentação e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Acho que nós começamos
a desenhar, né, o que realmente nós temos de situação de Coab. O que eu gostaria ainda de ressaltar é que nós estamos falando de números tão grandes que, quando a gente fala de 10 milhões, 20 milhões, parece que é pequenininho, dívidas menores, isso não é nada, nós vamos resolver, né? E, na verdade, tudo é importante, né? Eu abro a palavra, então, aos senhores vereadores aqui presentes, né? Vamos tomar uma água para passar o susto primeiro? Mas eu acho que está aberta a palavra aos vereadores que queiram se pronunciar. Senhor presidente, é uma questão de ordem apenas para que o presidente, a doutora André, pudesse esclarecer um pouco a questão em relação à LR, o que foi pago na questão do advogado e na questão extrajudicial, só para a gente... Vou pedir para a doutora Andréia, né? Doutora, com relação à LR. Bom dia a todos. Eu vou tentar explicar um pouquinho aqui. Eu passei para a vereadora Chiara e vou passar também para o Natalino um relatório que nós fizemos, que foi entregue ao Ministério Público em relação principalmente às 4 construtoras, né? LR, Jaquef, São Carlos e CGC, que mudou depois o nome para GCS, alguma coisa assim. Então, eu vou falar em relação a todas de uma forma muito mais ampla um pouquinho, mas também sem entrar muito no mérito, porque é o que eu falei para a vereadora Chiara, como nós entregamos isso para o Ministério Público, eu não sei o tanto que eu posso aqui tá falando sobre o aspecto da sigilosidade. Então, eu vou colocar de uma forma bem ampla, mas esse documento já está aqui em mãos da vereadora Chiara e depois vai ser entregue para o vereador Natalino. O que nós levantamos lá, e este que é o problema que nós estamos tendo no jurídico? Primeiro, que eu assumi uma companhia onde, apesar de ter o jurídico, eram as situações compartimentadas. Algumas situações eram lidadas, infelizmente, diretamente com o gerente jurídico, Dr. Milton, e outras eram com o contencioso, porque não se tinha consultivo na casa. De cara, né, eu e o doutor Arildo, junto com o Marcos, nós instituímos o consultivo e pedimos um relatório de todas as ações que tramitam na companhia. Eu não tenho ainda todo esse relatório. Eu consegui os principais, entre eles das 4 companhias, consegui as trabalhistas que existem em relação aos funcionários, consegui o memorial vinda do Dr. Tourinho em relação às construtoras, a qual ele atua há 25 anos como advogado junto com o Dr. Franco, e consegui também que nós estamos terminando o relatório da Caixa em relação a esses 25 contratos. Então, até agora, né, eu fui, na verdade, eu assumi a casa dia 21 agora de janeiro, porque eu estava na corregedoria antes, e dia 21 eu assumi a companhia. E, neste sentido, o que nós colocamos aqui em relação a, principalmente a LR e a São Carlos? Os valores que se encontram na Justiça, me parece, salvo o melhor juízo, foi essa impressão que nós tivemos, que não são os mesmos que foram retirados da companhia. Então, nós estamos tentando checar esses valores, né, porque a planilha que nos veio internamente é diferente daquela que se tinha nas ações, né. Primeiro, que foi-se feito um acordo administrativo, e os doutores aqui sabem que não existe acordo administrativo tendo ação judicial, né? Então, já nos chama a atenção. Segundo, que esses acordos, eles priorizaram os pagamentos dos advogados, ou seja, as verbas sucumbenciais. E nessas verbas sucumbenciais, que foram pagos de forma direta os advogados e tudo da parte contrária das construtoras. E é aí que a gente coloca aqui, justamente por isso que eu trouxe o relatório, e eu não quero aqui fazer nenhuma situação que nos coloque numa saia justa, que a gente não consegue bater os valores. Aquele que está na justiça é diferente daquele que saiu da companhia. Então, por isso nós entregamos essa documentação com o relatório,
relatório ao Ministério Público, para que cabe a ele, obviamente, essa investigação. Então, este relatório que nós colocamos aqui para a doutora, para a Chiara, vereadora, e vamos colocar para o Natalino, é neste sentido. Ele é todo o histórico da ação e também dizendo, né, o que está sendo colocado para o Ministério Público e o que a gente achou na companhia. Então, por isso que eu não queria me colocar muito com detalhes em relação às questões das construtoras. Mas depois que nós apurarmos, não tem problema nenhum, a gente remete a vocês, né, esses valores de uma forma mais correta. Mas é em cima, mais ou menos, daquilo que foi dito na minha explicação, aquilo que a companhia já pagou, independentemente do que está nos autos, né? O que está nos autos é um outro aspecto, mas efetivamente aquilo que saiu, e isso é claro, a companhia já pagou e tem recibo disso, tem comprovação de pagamento, independentemente se está nos autos ou não, a gente vai fará o encontro de contas e a companhia não fará pagamento em dobro. Acho que é importante deixar consignado isso. Não, pois não, qual que é o montante total pago às construtoras hoje, em acordos extrajudiciais? Montante, porque o Ministério Público está apurando os acordos de 4 construtoras. Sim. Ok? Se ele está apurando o valor de 4 construtoras, significa que a Coab pagou, fez um acordo extrajudicial com essas 4 construtoras. Sim. Tem o valor da dívida e tem o valor sucumbencial. Eu quero saber o valor total que a companhia hoje já pagou para as companhias e o valor em sucumbência também pago para as companhias, para as construtoras. Com a LR, aproximadamente quase 79 milhões apurado em 2004. Não, esse é o valor principal. É o valor principal. Mas o que pago? O que pagou? 600 mais 7 milhões aproximadamente. Então, 7 milhões e meio, salvo o melhor juízo. Não foi pago 4 milhões e meio dos 7 milhões que você me falou? 78, 679, 669 é o valor que foi apurado em 2004. Bem. Agora, o valor que foi pago em sucumbência, que o nosso dileto presidente pagou lá. Oi? No contrato particular, o contrato administrativo, o que eles acordaram, pelo que nós conseguimos entender? Começou-se a pagar as verbas de sucumbência, ok? No relatório da doutora Andréia, tem somente a saída inicial de R$600 mil, que foi destinado à companhia. À companhia, não, desculpa, à construtora. Depois, no contrato, no acordo administrativo, começou-se a pagar as verbas de sucumbência. Tá certo? Liga para o Marcelo e verifica se ele tem os valores certinho. Eu queria saber... Vamos ligar para o contábil. Da Jaquef, da San Carlo e da outra construtora. É isso que eu queria saber. O quanto que o ex-presidente fez de acordo e quanto que ele pagou. Os acordos nós não temos. O quanto que ele fez de acordo. Mas o Ministério Público não tem os acordos? O Ministério Público tem, nós não, porque eles levaram todas as informações para lá. Então, e quem detinha isso na companhia não era o jurídico, era somente o advogado Milton, que era o chefe jurídico. Então, quem tratava, e isso vai ser, com certeza, o alvo aí da SEI, né? E nós traremos todas as informações. Quem tratava destes acordos exclusivamente na companhia era o gerente jurídico, o doutor Milton. Os demais advogados, os 9 advogados que lá existem, porque 2 estão em auxílio médico, né? Eles não tratavam desse assunto. Quais os assuntos que eles tratavam? O contencioso cotidiano. Tá? Hoje nós temos na companhia aproximadamente 5.500 ações, que a companhia faz parte ou do polo passivo ou do polo ativo. São ações de execução de IPTU, ação civil pública, enfim, vários tipos de ações. Que é este relatório que a doutora Andréia pediu para a doutora Aline, que é chefe do jurídico, para que ela nos traga este relatório de quais ações e os objetos dessa ação e que polo que nós
nos encontramos nos autos. Tá ok? Então, os contratos, os acordos, ninguém na companhia sabe quais foram os termos, porque se existia alguma cópia, o Ministério Público levou na operação. Tá? Agora, o que foi pago, o que saiu do caixa, a nossa contabilidade possui, ele vai nos informar. Já informou? Eu tenho mais um detalhe, viu, presidente Arildo? É o seguinte, eu tenho um relatório aqui, lógico que eu consegui esse relatório de um funcionário da Coab, sem o Gasparini ficar sabendo, e esse relatório consta todas as ações das construtoras contra a Coab Bauru. O que eu estou achando, não estou conseguindo entender aqui, quando o senhor mencionou aqui dívidas empreiteiras, que é uma dívida que a gente tem que tratar de uma forma apartada, porque, na verdade, é uma dívida que o polo passivo aí está a Caixa Econômica Federal e essa dívida é dela, nós sabemos que isso aqui não vai recair em cima da Coab. Mas hoje é um objeto de discussão sobre esse assunto. Nesse relatório que eu tenho aqui ações judiciais de 10 construtoras e não de 4. É que são 10 construtoras. É que o objeto de apuração do Ministério Público é 4. Então. Essas são do acordo. Na realidade, são 9 construtoras, Meira. A Almeida Marim, por exemplo, é uma delas, mas eu até está no relatório da Chiara, tá? A Caixa pagou diretamente a Almeida Marim e a Coab está discutindo a questão da sucumbência. A Poema é um processo também, a Caixa está tentando fazer acordo, então está a companhia e a Caixa, nos dois casos está a companhia e a Caixa, mas a Poema, a Caixa também está tentando fazer acordo, igual fez com a Almeida Marim. E aí, nós estamos, obviamente, acompanhando através do Dr. Tourinho. Depois eu tenho a CGC, que mudou o nome, que são 4 acordos, e este está na investigação, que, na realidade, é o caso de dação em pagamento. Aqui não foi pago em dinheiro, mas foi dado bem em pagamento, que é objeto de investigação também. A construtora LR tem 3 processos, que é essa situação que nós estamos falando, que não está conseguindo bater os valores. Nós pedimos a suspensão, o juiz não concedeu essa suspensão e nós estamos pedindo reconsideração. A Melhor, são 4 processos, tem a Caixa e a Coab, só que está em recurso, na qual, obviamente, as 2 foram condenadas. O DEMIN tem um processo só, está a Caixa e a companhia, está ainda em primeira instância. JACF, 2 processos, só que os 2 estão suspensos em virtude de uma ação civil pública instaurada o ano passado pelo Dr. Fernando Macelli, a respeito também do acordo que foi feito entre as partes, com dinheiro pago, fora dos autos e tudo mais. A KVM tem um processo só, está em recurso, ambas as situações, Caixa e companhia também. E a Lécio tem um processo também que está em recurso, com a Caixa e com a companhia. Esclareceu? Tá, é porque esse dado o doutor Arildo não tinha, estava comigo, mas eu entreguei agora para a doutora Chiara e vou entregar para o Natalino, tá bom? Tá bom, eu vou fazer só mais uma pergunta, Lima, porque senão eu sei que os vereadores têm interesse em perguntar. Diante dessa exposição que você fez aqui, vamos afastar um pouco agora das construtoras, vamos nos ativos e nos passivos. Pelo que você mostrou aqui, a companhia tem de ativos, nós temos lá o FCVS de 580 milhões, nós temos uma carteira aproximada de 38 milhões, nós temos seguros a receber de 85 milhões e imóveis estimados o valor em 120 milhões. Somando isso aqui, nós temos um ativo estimado da companhia de 824 milhões 702 mil reais. Aí nós pego o passivo que foi apresentado aqui, eu tenho do FCVS 525 milhões, eu tenho aquele FCVS que está no acordo lá com a resolução, com a taxa de pontualidade de 443 milhões, né? Eu tenho de seguro reconhecido pela Coab 130 milhões, mas exigido pela Caixa 190, então eu vou considerar apenas os 130. Tá? Somando esses 3 ativos, nós temos um total, esses três valores, nós temos um passivo de 1 bilhão e 99 milhões de reais. Subtraindo isso pelo outro, nós temos um déficit na companhia
na ordem de 275 milhões de reais. Pelo menos eu fiz essas contas de acordo com os valores apresentados aqui. O que eu gostaria de entender agora é o seguinte, poxa, se nós já conseguimos, de uma certa forma, vocês já conseguiram demonstrar para nós aqui um encontro de contas. Eu tenho aqui ativo, eu tenho passivo, e eu tenho aqui, na verdade, 275 milhões. Pô, mas nós estamos assinando um acordo, ou pelo menos o prefeito me manda aqui para a Câmara Municipal, um projeto de lei, que já não é mais projeto de lei, que é lei, autorizando, né, o acordo de 443 milhões. Então, são coisas assim que, poxa, não é um momento para pegar e suspender, ou pelo menos revogar essa lei, porque a Caixa Econômica Federal, pelo que eu sei, está, sim, em cima da Prefeitura Municipal para que esse acordo seja assinado a qualquer custo. Só que se nós assinarmos um acordo desse, nós estamos fazendo uma confissão de dívida, acabou, nós vamos ter que pagar os 443 milhões e boa, em 240 parcelas. E quem vai ser penalizado é o município. Só que aí, quando você faz encontro de contas, fora a roubalheira que teve na Coab, nós temos ainda um valor bem menor do que aquilo que está sendo acordado, daquilo que está sendo feita uma confissão, de 443 para 275 milhões. É isso que eu queria entender, já que agora as coisas aqui, como a vereadora Chiara disse, estão mais claras para a gente, porque eu nunca consegui entender, porque o presidente vinha aqui, ele enrolava, ele tinha sufoco, daqui a pouco era pressão alta, é uma enganação do caramba, é um verdadeiro artista, um verdadeiro pilantra que vinha aqui. E aí, nós tínhamos o Alba, que tecnicamente tentava nos enrolar, porque contabilmente eu não entendo nada, eu não consigo entender de contabilidades, só entende contabilidade quem é contador, né? Quando você pega aquele balanço patrimonial. Então, agora, pelo menos, você está sendo um pouco mais transparente para a gente, mas quando você faz esse encontro de contas, eu chego a esse valor. Eu queria saber se você pode me elucidar isso aí, se realmente isso, o que eu estou falando, é possível ou não. Nós temos aí esse ativo, mas esse ativo não é líquido e certo. 80% hoje desse patrimônio está penhorado, né, do patrimônio imobiliário. Ok? Então, está penhorado para quem? Por essas várias construtoras, né? A sede da companhia hoje, ela é alvo de penhora. Então, nós temos 80% dos imóveis indisponíveis, né? Nós temos essa carteira de ativos que, na verdade, não é 38. Se fizer o acordo, são 120, né? São 127. Né? Então, parte deste valor do acordo, parte a companhia pagaria e parte a prefeitura pagaria. Né? Então, são créditos possíveis, mas que a gente precisa fazer a ação de recuperação, para que eles se tornem líquidos e certos, que hoje eles não são. Então, se nós fizermos esse encontro de contas somente pela conta matemática, Vossa Excelência tem razão. O problema é operacionalizar isso, que não é algo tão simples. Por isso que há necessidade ainda de um determinado período a existência da operação da companhia na busca desses créditos do FCVS, né, na habilitação de novos créditos do FCVS, né, no combate a essas questões de penhora, de indisponibilidade desses bens, e também começar a discutir com a Caixa Econômica Federal, e não estou dizendo que ela está errada, mas nós temos que ter a certeza que ela está certa, se esses valores aí colocados, eles são os valores que correspondem verdadeiramente àquilo que a Coab deve para a Caixa Econômica Federal, valores alvos dos empréstimos feitos lá atrás. É isso que o Dr. Marcos está debruçado hoje, analisando essa planilha dos mais... Nós temos... cada núcleo habitacional é um acordo. É claro que os alvos dessa dívida são 115
contratos, né? Dos 115, 20 contratos já são alvos ali do encontro de contas com o FCVS, mas que a gente precisa também tentar entender. Mas os mais preocupantes são os 95, 20 são de execução. Nós estamos analisando agora juridicamente como foi constituído esse crédito dentro da ação de execução, porque como são 25 ações de execução, existe embargos à execução em vários processos, parou-se alguns no meio do caminho, outros a Caixa pediu para que suspendesse a execução com a finalidade de avançar no acordo, outros também foi pedido a suspensão da execução para celebrar um acordo assinado por ambas as partes. Então, é isso que a doutora André está debruçado, nessas ações de execução. Como chegou-se nesse valor? É isso que nós estamos tentando entender, o valor da amortização. Por quê? Porque vinha sendo feita a depuração em 300 parcelas. Então, o mutuário pagava a Coab pagava a Caixa, né, no tempo. Só que, para o mutuário, era uma realidade de ajuste. Para a Caixa, era uma outra realidade do ajuste. Por isso que criaram também o FCVS. Chega lá no final, tem um valor ainda a receber, né? Ou seja, decursou, parcela 300, né? Relação Caixa e Coab, tinha lá R$500, aí vem 22 milhões na parcela 300, que é o que? A diferença que eles apuraram que a companhia deve naquele contrato perante a Caixa. Então, nós estamos tentando entender isso, para depois discutir também juros de mora, porque tem 3 juros: juro contratual, juro remuneratório e juro de mora. Esse juro de mora é fixo, 12 ao ano. Juro remuneratório depende do contrato. E você tem o juro contratual, que cada contrato tem lá um percentual. Então, essa matemática, vereador Meira, que nós estamos tentando entender, quando, principalmente nos 70 contratos, ele foi decursado, o porquê não foi cobrado, se esses valores, que eles chamam de amortização, está correto. Por isso que o doutor Marcos pediu o quê? A estratificação desses valores durante os 300 meses, para que a gente veja aquilo que a Caixa determinava que tinha que ser pago pela companhia e aquilo que a companhia no tempo devolveu, para saber se esses valores estão corretos. E se a correção foi correta. Como que eles cobram isso? Através de uma unidade monetária, que ao longo do tempo, né, foi se mudando. Hoje ela chama UFP, Unidade Fiscal de alguma coisa. Então, essa unidade fiscal ela tem um valor correspondente em reais. Então, eles cobram por unidade fiscal. Então, a gente está tentando entender. Por isso que você tem o valor ativo e passivo nessa conta matemática de forma mais simples, realmente, mas existe todo um trabalho para fazer recuperar e que esses valores, esses ativos, realmente se tornem líquidos, certo, para a gente. Presidente Arildo, só para aproveitar a pergunta que o vereador Meira fez. Essa água é minha? A propósito dessa lei que está autorizando esse pagamento, com a Prefeitura de Bauru pagando 2 milhões aproximadamente, a Coab 1.700.000, o que eu gostaria de saber é o seguinte: a Prefeitura de Bauru não é proprietária exclusiva da Coab. Ela tem 70 e poucos % dela só. Tem outras prefeituras. Essas outras prefeituras não têm responsabilidade nesse pagamento? É uma discussão jurídica. A companhia, a Prefeitura Municipal de Bauru, ela possui 72,8% das ações. E nós temos mais 4 prefeituras. E, além das 4 outras prefeituras, nós temos mais 105 sócios como pessoa física. Então, a quantidade de sócios da companhia hoje são 106 sócios, né? A Prefeitura de Bauru, ela é a acionista controladora, né?
por deter a maior quantidade de ações. E existe inovações ao longo do tempo daquilo que foi pactuado na origem. Na origem era BNH. Aí depois veio para a Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal teve uma relação também com o Banco do Brasil. Nessas mudanças de agentes operadores, houve inovação de direitos e obrigações. E é isso que a gente está tentando levantar, processo por processo, analisando esses processos, como se deu e como ele evoluiu juridicamente, para entendermos o tamanho da responsabilidade da Prefeitura Municipal. Por isso que, neste momento, não estou dizendo que não é um bom acordo, como também que, porventura, a Prefeitura não é devida. Mas nós temos que ter a certeza que realmente nós devemos o que nós devemos, e se a Prefeitura tem esse tamanho de responsabilidade que se dizem que ela tem, né? Porque nós temos vários advogados aqui, nós sabemos até onde vai a responsabilidade dos acionistas numa empresa de economia mista de sociedade aberta, de sociedade anônima. Então, assim, o problema não é somente esse aspecto da lei que criou as SAs, é aquilo que foi amarrado juridicamente ao longo do tempo nesses contratos e as inovações jurídicas que foram realizadas. Lima, posso fazer uma pergunta? Pois não. A Prefeitura teria que mover uma ação? A Prefeitura teria que mover uma ação para se defender de que ela só participa da Coab em 72,8%? Então, presidente, é isso que a gente está tentando entender juridicamente. Porque, por exemplo, se ela assumiu a responsabilidade com um contrato, por exemplo, contrato do Meridota, eu fui lá, peguei um dinheiro emprestado com a Caixa Econômica Federal. Quem pegou? Coab. Mas se eu, Prefeitura, assinei como responsável solidário com a Coab, independente, né, se eu estou assumindo a responsabilidade junto, né, eu entendo que a Prefeitura acaba tendo alguma responsabilidade extra do que essa aqui, com relação a esse percentual aí do número de ações. Está dizendo isso aí a respeito daquela lei que eu te dei de Lima? Não. A lei de 93, que foi uma imposição do governo federal a todas as prefeituras que eram acionistas controladoras das companhias habitacionais, que mudou-se e coloca, por exemplo, no inciso 3º do parágrafo 1º da lei de 93, que a Prefeitura Municipal de Bauru se tornava solidária com os débitos perante o agente financeiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Aí eu entendo que isso não revoga aquilo. Isso, por exemplo, só dá uma complicadinha, mas eu não revogo a lei da SA, no meu entendimento, salvo o melhor juízo, revogo a lei da SA com esse inciso. Então, a responsabilidade é solidária? É solidária. Até quanto? Né? Até quanto? E existe uma outra lei federal determinando quanto. Então, é uma discussão jurídica que a gente não consegue defini-la, como conceito pacífico numa audiência, ou até mesmo em cima das nossas interpretações. Quem vai depois, talvez, que dirimir tal assunto, será o Judiciário. Mas eu queria fazer uma seguinte colocação. Nós temos sempre o impulso, né, de dizer que a Companhia de Habitação Popular de Bauru é de Bauru, quando, na verdade, ela não é exclusivamente de Bauru. Eu acho que existe um trabalho a ser feito pela companhia, acho que está indo na linha correta, acho que agora a gente começa
a encontrar um horizonte aí que talvez as coisas sejam equacionadas. Mas quem defende a Prefeitura Municipal de Bauru? Quem defende a Prefeitura Municipal de Bauru? Nós vamos esperar o quê para a Prefeitura se defender dessa dívida da companhia? Então, assim, não é para você essa pergunta, Lima, desculpa. Não, mas porque, assim, eu posso, a pergunta, para colaborar na verdade, com o debate, seria para o prefeito. Mas, assim, quem é que vai defender a Prefeitura? Eu não sei se a Prefeitura hoje teria legitimidade de uma ação preventiva, porque até agora ela não faz parte de nada, ela como ente. Por exemplo, nas construtoras, ela nunca foi citada, ela não faz parte da ação de execução. Quem faz parte da ação da execução é a Coab, né? Agora, por responsabilidade subsidiária, até onde vai essa responsabilidade? Eu estou muito assim. Mas em relação a esse, a questão ela da... 400 e poucos milhões. Isso. Ela está, a Prefeitura está pagando 2 milhões por mês. Sim. Portanto, ela está. Microfone, presidente, por favor. Caso, vereador, por exemplo, a Câmara, salvo voltamente o melhor juízo, o que a Câmara permitiu? Como ultrapassa essa legislatura a permissão do parcelamento. A Câmara permitiu a permissão. A Prefeitura cria-se para ela uma obrigação efetiva no momento da assinatura do acordo. Aí sim. No momento da assinatura do acordo, cria-se uma obrigação objetiva. Então, é isso que a gente quer entender e, por isso que estamos debruçados aí, mesmo nesse pequeno tempo, tentando entender todas essas especificidades para termos mais segurança em fazermos o acordo ou não fazermos o acordo. E isso foi até mesmo a determinação, né? Na verdade, a gente está muito preocupado em que a Prefeitura realmente faça algo com segurança e que é devido. Porque até então, os senhores são vereadores, eu já fui vereador dessa casa, a gente, com relação a detalhamento e os tentáculos existentes dos negócios jurídicos dentro da companhia, era muito pouca informação, né? Trazia-se algumas informações, como disse o vereador Meira, não muito esclarecedoras. Então, hoje, qual que é o nosso compromisso? E foi isso que nós pactuamos com o prefeito, essa equipe aqui. Nós queremos ter a clareza do que é a companhia, para que a gente, principalmente nesse acordo, esteja fazendo o melhor para o município. Por isso que nós estamos indo direto lá junto à Caixa Econômica Federal, ao FGTS, para entender essa matemática. Já entramos em contato com a superintendente lá em Brasília, que é responsável por essa carteira. Então, nós estamos o quê? Buscando entender claramente para depois, num ato contínuo, buscar uma outra negociação, né? Porque realmente pode ser que exista toda essa obrigação e nós não podemos perder, caso exista essa obrigação efetivamente, desse desconto de 440 milhões, porque em vez de pagarmos 440, vamos pagar 900. E se a Prefeitura realmente é devedora, em cima das relações que ela estabeleceu ao longo dos últimos 40 anos, nesses contratos especificamente, com essas agências financeiras, esses agentes financeiros, BNH, Caixa Econômica Federal, talvez o Banco do Brasil também, depois retornou para a Caixa, pode ter havido inovações. É essa segurança que nós queremos ter. Posso? Eu queria só fazer colocar uma questão aqui com relação ao andamento da própria audiência pública. Eu sei que a SEI se reúne agora às 10 horas, né? A SEI da Coab se reúne agora às 10 horas, e eu acho que tem
uma infinidade de questionamentos aí a serem colocados. Mas eu, particularmente, preciso encerrar a audiência pública, porque tenho a inauguração da escola que leva o nome do meu pai, então nós marcamos que essa audiência pública teria um encerramento agora, né, às 9h41. Então, eu vou pedir licença aos senhores, né? Acho que a gente pode encerrar oficialmente e a CEI assumir aqui para dar andamento na reunião, como acharem melhor, e os demais questionamentos podem ficar para que a própria Comissão Especial de Inquérito possa fazer agora na reunião, né? Tudo bem se a gente fizer assim? Tudo bem? Né? Então, eu quero agradecer ao presidente da Coab, Lima Júnior, ao Marcos Garcia, Andréia Salcedo, os vereadores aqui presentes, a todos que nos acompanham aqui. Importante foi essa audiência pública, os esclarecimentos colocados, e nós encerramos, então, a presente audiência pública às 10h01. Obrigada.